Agora falando de Copa Sul-Americana, o Corinthians já sabe o adversário da semifinal do torneio. Vai pegar o Racing, que ontem venceu o Atlético Paranaense por goleada 4-1. Do outro lado da chave tem mais um brasileiro, um Brasil contra a Argentina também. Cruzeiro encara o Lanús. Já pensou se a gente tem um Corinthians versus Cássio na final da Sul-Americana? E por falar em Corinthians, um novo timão segue em construção e muito do que você vem vendo e acontecendo no Corinthians faz parte da preparação do Centro de Inteligência do clube, que a gente conheceu de pertinho. Se liga só como funciona. Novos rostos que a torcida pode nem conhecer. Mas esses foram os reforços contratados justamente para viabilizar novos reforços. Achei que eu encontrei aqui, o Cifute tinha um funcionário, né? Então, para um trabalho de excelência, é muito pouco. Para o torcedor corintiano, que se lembra do Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol, esse é um departamento que continua operando normalmente aqui no CT e agora reforçado por uma nova equipe que já trabalhou muito nessa última janela de transferências. A gente está atento dentro das necessidades que a gente vê dentro do plantel, dentro do grupo. Por exemplo, a gente acabou de fechar uma janela, a gente já está trabalhando a próxima. É deixar bem claro, né, que uma coisa, que o trabalho de desempenho é uma análise voltado ao adversário, à nossa equipe, e o trabalho de departamento de scout é uma outra linha voltado realmente à janela. E como essa nova equipe chegou aos 9 jogadores contratados? Atenção para o termo. Às vezes eu peço para o Renan, me dá só 3 nomes, me dá 4, 5. Então a gente pede esse hot list para que ele faça, pelas posições, e aí o Renan me passa esse hot list aprovado. Dessa lista quente, pode sair algum desconhecido do torcedor, mas o novo gerente garante ter autonomia para fazer indicações. Para o teu trabalho de scout, há algum direcionamento ou isso é um completo mito? Em relação, você diz a privilegiar empresário A ou B porque tem alguma facilidade, alguma relação maior com o clube? Ou não? A prova, sim, você pode ver. Vou falar daqui, não vou nem falar dentro do meu histórico, já do tempo que eu estou. Por exemplo, aqui, nós temos atletas de todos os tipos. Agentes diferentes, agências diferentes. O que importa é a gente chegar no nome que acredita que seja o melhor nome para o Corinthians, independente de quem seja o agente. No pacote, chegaram atletas com mais de 30 anos para ajudar imediatamente dentro de campo. Mas e depois? Revenda ou retorno financeiro, isso é uma preocupação ou foi uma coisa muito circunstancial para essa janela, Renan? Eu acho que assim, dentro do que a gente imaginava, né? Um momento difícil, então a gente precisava de atletas um pouco mais acostumados, um pouco mais experientes, até para você poder dar sustentação a atletas que estão jogando agora, como o Breno está retornando a jogar, poder serem inseridos num outro contexto. Não de salvadores da pátria. E elevou o nível competitivo interno. É um Corinthians se reformando, dentro e fora de campo, com a temporada em andamento. A diretoria garante que todo o trabalho é para a casa estar mais bem arrumada o quanto antes. Claro que a euforia não é duradoura, já que a preocupação com o Z4 no Brasileiro continua. E a nossa situação ainda no Brasileiro é delicada, então a gente tem que manter o pé no chão. Domingo, os holofotes do estádio do Morumbi estarão voltados para o show do Bruno Mars. Por isso, o clássico contra o São Paulo vai acontecer em Brasília. No estádio Mané Garrincha, alguns reforços alvinegros vão encarar um majestoso pela primeira vez. É um partido muito importante. É uma partida muito importante, não só pelo clássico, mas também pela posição que estamos na tabela. Temos que sair de onde estamos e sabemos que realmente temos que estar 100% focados no trabalho. Temos que avançar. No fim de semana, na partida contra o São Paulo, sabemos que temos que entregar o melhor. Para entregar o melhor, Ramon Dias deve escalar Hugo, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu, Martínez, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Romero. Esse time vai tentar melhorar o retrospecto recente no Majestoso. A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo aconteceu há mais de um ano, na semifinal da Copa do Brasil de 2023. Desde então, foram 4 partidas, sendo 3 derrotas e 1 empate. Para mudar esse cenário, o elenco corintiano vai ter um último contato com a fiel torcida. Como o jogo terá a torcida única do mandante, o São Paulo, o Timão vai fazer um treino aberto em Itaquera,
Itaquera neste sábado. Os ingressos são gratuitos e já foram disponibilizados nas plataformas digitais do clube. Em meio à preparação para o majestoso, debates sobre ele, sempre ele, o calendário. Por causa da data FIFA, o Flamengo quer mudar o dia da segunda partida da semi da Copa do Brasil, marcada para 17 de outubro na Arena do Timão. Em nota, o Corinthians já rejeitou a proposta, dizendo que as datas já estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio e que qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube. Aliás, nesse planejamento, o Campeonato Brasileiro é prioridade e poder sair da zona do rebaixamento logo depois de um clássico é uma possibilidade encarada com muita seriedade. Vai tentar se recuperar bastante para o final de semana, a gente crê que vai ser um passo muito grande sair com essa vitória. Será que depois de domingo, esse vai continuar sendo o mood da escalada do Timão? Jogadores do Corinthians se reapresentaram nesta quinta-feira, depois de um dia de folga, e já começaram a se preparar para o grande clássico deste domingo contra o São Paulo em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão tentando desesperadamente fugir das últimas colocações do Campeonato Nacional, atuando na capital federal. Aliás, será o primeiro clássico jogo oficial, falando-se em termos de jogos oficiais, entre São Paulo e Corinthians, a ser realizado fora do estado de São Paulo. O técnico Ramon Dias pode escalar o que tem de melhor. Apenas 2 jogadores estão machucados, Alex Santana e também o Thales Magno. Lembrando que o Corinthians tem uma campanha ruim, está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 vitórias, 11 derrotas e 10 empates. E sobre este momento do Corinthians, mal no Campeonato Brasileiro, bem na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, falou o goleiro Hugo. A gente está muito feliz, a gente está 2 semifinais, 2 competições grandes e agora a gente tem um foco muito grande no Brasileiro. A gente está muito bem trabalhado, muito bem empenhado e é claro que as vitórias elas trazem para a gente um outro ambiente para trabalhar e para que a gente consiga buscar as próximas vitórias que a gente precisa. Pois é, Hugo, grande ídolo da torcida do Corinthians desde a estreia contra o Criciúma. Chegou, foi escalado logo na estreia e não perdeu mais a posição. Inclusive, nas últimas 3 partidas, 3 vitórias do Corinthians, a equipe alvinegra acabou não sofrendo gols. 2 vitórias sobre o Fortaleza e a outra diante do Atlético Goianiense. E o Hugo falou sobre isso. Tanto para mim quanto para todo o sistema defensivo. Todo jogo a gente está ali junto, a gente sempre fala baliza zero, é o que a gente busca todos os jogos. E a gente fica muito feliz, 3 jogos sem sofrer gols, 3 jogos seguidos, se não me engano é o 7º meu já sem sofrer gol. E a gente vai lutar para que esse número possa aumentar cada vez mais, porque a qualidade do nosso time é muito grande, a gente sabe que não sofrendo gol a gente fica muito mais próximo da vitória. E a gente vai lutar e isso dá muita confiança para a gente gente consiga uma vitória, se Deus quiser, nesse clássico. E conseguiu os 3 pontos. Jogo no domingo, hein? Tá louco, esse aí vai ser uma guerra, amigo. Quem é favorito no Majestoso? São Paulo e Corinthians nos últimos 6 jogos. São Paulo, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 33%. Nos últimos 6 jogos fez 3 gols e sofreu 6. E o Corinthians nos últimos 6 jogos fez 14 gols e sofreu 4. 83% de aproveitamento, 5 vitórias do Timão e só uma derrota. Nos últimos 6 jogos, não entre os 2. Nos últimos 6 jogos do Corinthians. Não contra o São Paulo. Exatamente. Os últimos 6 jogos agora. Da temporada. Da temporada. E os últimos 6 jogos do São Paulo na temporada, incluindo o jogo contra o Botafogo. Porque eu mesmo, no começo da tela, eu estava a única derrota do Corinthians ali é pro Botafogo. A única derrota do Corinthians no mês foi pro Botafogo, no Newton Santos. Em resumo, o Corinthians está numa fase assim, e o São Paulo tá... Mas, Aí, vamos ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que você vai falar. Eu tenho uma pecha. Clássico, não importa o momento. Isso é verdade. Não tem favorito, cara. Você acha que nunca tem, Johnny? Nunca. É muito difícil. Assim, existe um retrospecto. O São Paulo foi freguês do Corinthians um tempo, isso mudou agora recentemente. Favorito tem, quase todas as vezes. Mas muitas vezes não quer dizer nada. Muitas vezes, é exatamente isso. Obrigado, Abel. Porque, assim, não pode ter certeza. Não pode cravar o Corinthians, a melhor existe, mas é algo muito recente. O Ramon ainda está fazendo alterações aí e testes nesse time titular. O São Paulo também vem mordidaço para esse confronto. O Zubeldia precisa de qualquer jeito demonstrar uma reação
porque agora o que restou para o São Paulo é o Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que eles querem... E o time, os jogadores. Mas eu Grandes estrelas são paulinas querem logo dar resposta. Lucas. Imagina um Lucas e um Caleri fazendo um majestoso ruim. Vai pesar muito. Então, assim, o Corinthians chega num momento melhor, isso é fato. A tela comprova isso, eu até fiquei impressionado ali com a disparidade de 80%, 30% nos últimos jogos. Mas a torcida do São Paulo vai invadir o Mané Garrincha, né? Torcida única lá. Então, isso também faz... A gente viu que o Botafogo é o melhor time do Brasil, mas a torcida do São Paulo apoiou ali na Libertadores, e isso também... Eu sei que o Abel não concorda, mas faz uma pequena diferença ali. O fator casa. Tô com você, Johnny. Você arrebentou agora. Tô com você. Mas não é o fator casa que não é no Morumbi, mas é o fator torcida, né? O Botafogo estava preocupadíssimo com a torcida, você viu? Ainda tiraram uma onda de torcida de teatro ainda. Pô, sacanagem. Mas, assim, o Corinthians chega melhor. Chega no melhor momento em muito tempo. É favorito o Corinthians? Agora eu quero ver. Eu te digo, pra mim não. Esse jogo de domingo não tem favorito. Não tem favorito. Eu também acho. Não tem favorito. Vai ser o uma Corinthians guerra. chega no momento melhor, mas não tem favorito, porque o São Paulo não quero muretar, mas eu tô com você. Não tem favorito, não. E a gente fala o Corinthians chega mais forte, mas acho que questão psicológica, porque você não tá falando de São Paulo que vem acabado, jogando mal. Pô, levou pros pênaltis contra o Botafogo, fazendo um grande segundo tempo, e é o melhor futebol do Brasil. Então, assim, é muito mais a consequência do resultado do que do desempenho. É verdade, o Lucas, depois de perder o pênalti, o Caleri, as chances desperdiçadas, mas não é que eles estão jogando mal, uma fase terrível. O Lucas jogou bem no segundo tempo. O Lucas jogou bem no segundo tempo. Ele cresceu na partida depois do pênalti desperdiçado. Então, isso, assim, se fosse o resumo da temporada, o São Paulo seria favorito. Mas esse recorte recente do crescimento do Corinthians, o fato do São Paulo vir emocionalmente mais machucado e não porque o time está jogando mal, acho que isso torna o confronto equilibrado. Rodrigo Garro abre o placar. Epa, mas o VAR vai confirmar tudo direitinho? Não, é que hoje em dia... Você quer detalhe? Não, peraí. Você quer estragar o meu palpite? Eu tava tão empolgado com o meu palpite, o cara veio falar da chatice do VAR, de aquelas linhas, aquela coisa chata. Primeiro sommelier de palpite do Brasil. Vai, o sommelier de palpite, vai. É o seguinte, você fala assim, fulano fez o gol, mas hoje em dia, gol, enquanto não der a saída pra comemorar, você sabe como é que é, Abel. É bom coitado dos narradores. Então vai. Garro, Corinthians 1-0. E depois? 2-1 São Paulo é o meu palpite para domingo. Uau, eu não esperava esse final, hein? Que plot twist, cara. Tá louco. Como que foi? Virou do nada. Peraí. Ninguém fez gol? Lucas joga vôlei? Não, claro que não. Caleri não é artilheiro? Porque... Acho que um do Caleri e um do Lucas? Um de cada um? Não falei isso, mas 2 do Caleri. 2 do Caleri? 2-1. Caleri tem um histórico muito positivo, eu ia falar isso. Ele faz gol pra caramba no Corinthians. Tem histórico, não tem? Tem histórico. Ele costuma fazer gol em clássicos. Sim, e contra o Corinthians ele vai bem. Contra o Corinthians ele vai bem. É um São Paulo temido, difícil para enfrentar. Se os dois estiverem bem, brilhar, consegue compensar às vezes a falta de brilho do outro. Agora, se os dois estiverem mal, ou se os dois para decidir jogadas ou jogos não conseguirem decidir, o São Paulo se ressente muito disso. Muito disso. O William Gomes é um garoto ainda. O Rato foi uma novidade na quarta-feira. Não sei se ele joga no domingo. Qual foi o último gol do Rato no São Paulo? Contra o Corinthians? Do Brasil? Até hoje. Aquele no Cássio? O último gol de longe? O último gol do Wellington Rato. Ficou um tempo contundido também. Ficou um tempo contundido. Jogar. Mas... Eu lembro que foi de longe, só não lembro se foi de falta ou foi com a bola correndo. Foi bola rolando. Foi bola rolando, né? Aquela famosa corta pra esquerda. Um golaço, inclusive. Só para você entender sobre o Marquinhos, tá? O que o Corinthians tem com o Marquinhos até agora é nada. O Corinthians tem apenas um sonho. Né? Não é por dinheiro, é pelo sonho. Hein? O Corinthians simplesmente sonha com ele para 2025. É um zagueiro que é tipo um sonho de consumo de um dirigente do Corinthians, mas não teve proposta, tá? E não há negociação. É um sonho para 2025, tá? Essa pessoa me disse que no início do ano que vem, na próxima janela, eles vão fazer uma consulta em relação ao Marquinhos. Marquinhos tem contrato com o PSG até 2028, tá? É um jogador que renovou contrato com o PSG em 2023. Eu passei para vocês todos os argumentos necessários lá no Blend, que são argumentos que o Klaus passou para mim. Porque eu estava em dúvida de dar essa matéria para não... Sabe? Não é que eu fico avaliando meu trabalho segundo o hater, né? Eu nem ia falar, né? Porque não tem nada, é só um sonho. Aí o Klaus deu alguns argumentos para mim que fazem a gente entender que o Marquinhos talvez seja
difícil de trazer, mas não impossível. Ele estava lembrando que o PSG fez uma reformulação no elenco. O Klaus estava passando para mim, né, até de argumentos aí dizendo que não é impossível, tá? Claro, né? É difícil. Mas, por exemplo, eles pagaram nessa temporada, né, 60 milhões de euros no João Neves, volante português do Benfica, de 19 anos. 40 milhões de euros, né, no zagueiro equatoriano William Pacho, de 20 anos. Olha só, hein? 40 milhões de euros no zagueiro equatoriano, hein? Dá para sonhar, né? Dá para sonhar que o Corinthians, né, pode até ter alguma chance e trazer o Marquinhos para a temporada 2025. Mas repito, gente, é um sonho, tá? É uma tentativa. Eu não falei no Blend, mas o Corinthians conversou com um representante do jogador esse ano, tá? E, claro, foi inviável, essa informação nem vazou na época. E é um sonho que eles têm, né? Como o Augusto, por exemplo, tem o sonho de contar com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, faz parte, tá? Vamos ver se, né, no ano que vem, para ele ser jogador do Corinthians, né, o Sacramento está perguntando, mas não é caro, Samir? Sim, muito caro. Para ele ser jogador do Corinthians, teria que ser de graça. Teria que o PSG liberar. O Racing está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Jogando no estádio El Cilindro, a equipe argentina atropelou o Atlético PR com uma vitória contundente de 4-1, garantindo sua vaga na próxima fase do torneio continental. Almendra, Adrián Martínez, Roger Martínez e Martinera balançaram as redes para o Racing, enquanto Nicão descontou para o Furacão. Após uma derrota por 1-0 no jogo de ida, na Liga Arena, o Racing reverteu o placar com autoridade e avançou com um agregado de 4-2. Agora, o clube argentino se prepara para um confronto decisivo contra o Corinthians na semifinal. O Racing não perdeu tempo e acabou com a vantagem do Atlético PR em apenas 20 segundos de jogo. Agustín Almendra, em uma jogada rápida, aproveitou uma bola afastada pela defesa e, com um chute poderoso, abriu o placar antes do primeiro minuto. A virada não demorou, o Roger Martínez encontrou Adrián Martínez, que marcou o segundo gol. E antes do fim da primeira etapa, o camisa 10 do Racing fez o terceiro, consolidando a vantagem argentina. No segundo tempo, o Atlético PR voltou mais concentrado e conseguiu reduzir a diferença logo no início. Canobio deu uma assistência precisa, e Nicão finalizou com precisão para diminuir o placar. Embora o Furacão tenha tentado reagir, criou poucas chances claras. Aos 32 minutos, Martinera arriscou de fora da área e marcou o quarto gol do Racing, selando o resultado final. Semifinal. Com a classificação garantida, o Racing agora enfrentará o Corinthians nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Timão avançou após eliminar o Fortaleza com 2 triunfos, somando um agregado de 5-0. Graças à melhor campanha, o Racing terá a vantagem de decidir o confronto em casa, no estádio Presidente Perón, o famoso El Cilindro. Os jogos de ida estão previstos para a semana de 23 de outubro, com as partidas de volta marcadas para a semana de 30 de outubro. Próximo jogo. No entanto, em meio a um ano centenário complicado, o Atlético PR agora volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 29, às 20 horas, horário de Brasília, o Furacão enfrentará o Flamengo no Maracanã.